Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Hoje nós vamos dar continuidade a uma demonstração, uma possível interpretação do Laplaciano, agora com dimensão D, tá? Então, recentemente fizemos uma demonstração sobre a interpretação do Laplaciano para uma variável, agora vou fazer para N variáveis, tá? O meu espaço vai ter dimensão D. Então eu vou ser bem breve, né? Vou dar algumas passagens bastante rápidas, mas o link da aula referente à demonstração da interpretação do Laplaciano para uma variável vou deixar na descrição, tá? Então você começa primeiramente, né, com uma expansão em série de Taylor, tá? Então você tem uma função f de x, agora essa função, né, depende de mais de uma variável, ok? E, bem, aí você pode representar essa função por uma série de Taylor, né, de ordem enésima, tá, em x, e termos, né, nessa série, ordens de x menos x barra, né, onde x barra é o valor médio de x elevado a m. Tá? Essa expansão em Taylor aqui, Tm, né, de ordem enésima em x, ela é a somatória, né, de módulo de alfa maior ou igual a m, né, d elevado a alfa, f de x barra sobre alfa fatorial x menos x médio elevado a alfa, onde essa derivada de alfa aqui com relação a função no ponto médio x, são derivadas aqui, ó, dρ módulo de alfa f de x barra dividido por dρ de x1 é alfa 1 até, né, produto até a derivada de x elevado à dimensão do meu espaço, que é d, alfa d, tá? X menos x barra, esse termo aqui, né, elevado a alfa, ele é um produto, né, x1 menos o seu valor médio elevado a alfa 1, até, né, um produto até x, né, de ordem m, né, se meu espaço for, por exemplo, ordem 3, né, x, y, z, então aqui vai ser d igual a 3. Se meu espaço for uma linha, se minha função depender de uma única variável, como foi feito na aula anterior, né, a minha dimensão é d igual a 1, tá? Xd menos x médio de d elevado a alfa d. E aí quando você faz a integração, né, como foi feito na aula anterior, né, aqui você tem esses termos e você vai acabar integrando, já que esse cara calculado no ponto x médio, ele não depende da variável x, então ele vai sair da integral e vai ficar esses termos aqui de monômios para fazer a integração. E aí você pode fazer essa integração, né, no teu espaço, né, sobre uma esfera, né, sobre uma bola, né, uma hipersuperfície, ou sobre uma superfície S, né, tipo um círculo, uma esfera, tá? E etc. E aí você tem essas duas maneiras de você fazer esse cálculo dessas integrais que irão aparecer. E aí essas duas integrais você pode escrevê-las em termos das funções gama, tá? Esse aqui são as funções gama, é uma função especial que aparece na física, né? Lá na física matemática você estuda funções do tipo gama, tá? E lembra que na aula anterior, quando eu calculei esses valores médios, só sobrevivia valores pares, valores ímpares. Quando você calculava a média dessas funções para valores ímpares, ele dava sempre nulo, tá? Então, quando esses alfas j que aparecem aqui, ó, quando esses alfas j é ímpar, é zero. E quando ele for par, a minha função vai dar esse valor que está aqui, tá? Isso aqui é para meu espaço aqui que eu escolhi da minha superfície for uma bola ou uma esfera. Para a esfera, né, você tem as equações são muito parecidas, exceto que aqui esse fator aqui vai ser R, né? R é o raio da minha esfera, né, da minha hipersuperfície, ok? Da minha bola, da minha esfera. E aí módulo de alfa mais d, né? D é a dimensão do teu espaço, ok? Quem são esses betas j aqui, né? E esse alfa j que ele se refere? Bem, os betas j, ele é alfa j mais 1 dividido por 2, né?
Então, aqui são essas funções beta, tem esse caráter. E as funções gama, né? Por definição, a função gama é uma integral de 0 a infinito, t de z a menos 1, exponencial de menos t dt. Tá? Z é um número complexo. Tá? Então, desta forma, quando você faz a integração, vai aparecer esse termo dividido por esses fatores aqui, com relação a x, a minha integração. Então, eu vou substituir esses resultados para valores pares e para ímpares. Eu não vou colocar porque para ímpar é sempre nulo, nos dois casos, tá? Se você está sobre uma bola ou sobre uma esfera. E aí, o resultado ao fazer essa integração nesses termos que aparece dentro da expansão do Taylor da minha função, tá? Você vai ter aqui como resultado, né? Módulo de B, o raio da minha bola, no caso, 2K, né? Só valores pares aqui que vão aparecer, tá? Sigma fatorial, produtório de D mais 2J, tá? Esse produtório vai de J igual a 1 a K. E para minha esfera, né? Também de raio R, eu vou ter um resultado semelhante, tá? Só vai mudar aqui o meu índice no meu produtório, perfeito? E, bem, e aqui onde é módulo de B, o valor de B é o módulo aqui de S, né? Esse B aqui seria numa espécie, por exemplo, se você tiver em 3 dimensões, seria uma espécie de volume da tua bola. E se você tivesse, por exemplo, também em 3 dimensões, aqui seria o módulo da área. Então, aqui é o módulo do volume e módulo da área da tua bola ou da tua esfera, tá? Então, esses alfas que aparecem aqui, ó, se refere sempre a valores pares. Então, alfa é 2 sigma, né, valores pares. O módulo desse alfa que aparece na tua expressão, o módulo de alfa, ele aparece bem aqui, ó, dentro daqui do d alfa, você tem módulo de alfa nessas derivadas parciais aqui. Então, esse módulo de alfa é 2K, o módulo de B, que aparece aqui, o módulo de S, tem esses dois resultados. Todos eles estão em função da função gama, tá? D é a dimensão do teu espaço, R é o raio da tua bola e da tua esfera. Se você escolher aqui D igual a 3, você vai ter nesse resultado aqui o volume da tua bola, que é 4/3 de πr ao cubo. Se você escolher aqui D igual a 3, a tua dimensão do teu espaço, né? Se você estiver trabalhando com uma função que depende de 3 variáveis, x, y e z, né? D igual a 3. E aí você vai ter aqui a área da tua esfera, que é 4πr², tá? Lembra que a função gama de z mais 1, eu posso decompor ela em uma função de z vezes a função gama de z. E a função gama de meio é raiz quadrada de π, tá? Tudo isso você pode substituir aqui e obter essas conclusões que eu estou citando aqui para você, tá? Bem, e para fechar, né? Então, a minha expansão em série para valores médios da minha função média na minha bola ou na minha esfera, né? Você vai ter esse valor aqui como definição do valor médio, tá? Da minha função contínua e diferenciável. E aí você pode substituir esses resultados que nós encontramos aqui, né? Quando você integra a tua função, né, com relação a x, você integra os polinômios de Taylor aqui, ó, os monômios, etc. Você vai obter como resultado, né, essa expressão, né, que vai ser oriunda daqui, perfeito? Já desses dois últimos resultados da folha anterior, tá certo? Que é esses dois resultados aqui, perfeito? Isso vai ser uma série, né, infinita, claro, mas lembra que ordem de R2P, ordem de R2P, tanto para minha bola quanto para minha esfera. E aí esse símbolo delta aqui, na verdade, é o meu operador laplaciano de ordem D, né? De ordem K, perdão. Não, de ordem D, perdão, de ordem D ou de dimensão D, né? Se for D igual a 3, você vai ter d² d de x mais d² d de y2 mais d² d de z2, tá? E aí o meu operador de Laplace está aqui, né, de ordem D ou de dimensão D. Então vai ser essas derivadas segundas parciais em cada variável do teu espaço, né? E a tua função f aqui.
E aí eu posso representar essa soma por isso aqui, né? Onde o módulo de alfa é 2K, o alfa é 2 sigma, como foi falado anteriormente, e você simplifica isso dessa forma aqui, a tua série, digamos, uma espécie de série aí, com esse perfil, com esse formato, onde esse D de alfa, né, nós já falamos anteriormente, está aqui, né? Os D de alfa são esses termos aqui, tá? E aí, quando você faz, você olha aqui a tua expansão, você pode abrir esse delta aqui, né, de K como se fosse somatório, e você vai abrir esse termo aqui, você vai ter uma expansão do tipo para minha função f, o valor médio da minha função na minha bola e na minha esfera, vai ter esse caráter aqui, uma série de Taylor, né, para valores médios, né? E uma expansão em série de Taylor para valores médios da minha função, tanto para minha bola quanto para minha esfera. Então tá aqui os resultados, né? A tua expansão sempre vai ser valores pares, né? R elevado a zero, R elevado ao quadrado, R elevado à quarta, sexta e assim por diante, tanto em cima quanto embaixo. Se você fizer o caso aqui D igual a 1, aqui na parte de baixo, D igual a 1, você vai obter o mesmo resultado que nós obtivemos na aula anterior, né, quando falamos sobre a interpretação do Laplaciano para uma variável. E o resultado que nós obtivemos, né, se você olhar aqui, né, o resultado que nós obtivemos foi esse aqui, olha. O valor da minha função, na aula anterior, nós obtivemos no limite, né, antes de aplicar o limite, perdão, está aqui o valor menos o valor médio, aqui o valor médio da função, o valor médio da função x, está aqui, ó. Você vai obter o resultado que é esse aqui, ó. Então, obtivemos aqui, ó, o valor médio da função x é igual a função no ponto médio. Está aqui, ó. O resultado anterior está aqui em cima. Aqui para D igual a 1, aqui vai dar 2, vai ser delta aqui, a segunda derivada de f de x, r quadrado. Está aqui a segunda derivada, 2 fatorial, delta x quadrado. Aqui era a minha variância, tá? Aqui você tinha r a quarta, o Laplaciano, a derivada quarta, né? Se isso aqui é a derivada segunda, isso aqui vai ser a derivada quarta. Aqui D igual a 1, então vai dar 1 mais 2, 3 vezes 8 vezes 1 dá 8, dá 24. Então aqui você vai ter 4 fatorial, olha. 4 fatorial do resultado anterior, então é 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24, 24 vezes 1 é 24. Então também dá 24, quarta derivada, delta x a quarta. Então perceba que o meu resultado anterior, né, da minha aula anterior, está batendo com esse resultado por último aqui, para a dimensão d igual a 1, tá? Que a minha função dependia somente de uma única variável. Então, para finalizar, você pode passar esse termo para o outro lado aqui, tanto em cima quanto embaixo, e subtrair e fatorar aqui o termo de r quadrado, como foi feito na aula anterior. E aí você pode mostrar esse resultado aqui, que é o Laplaciano, né? O delta é o operador Laplaciano, a minha função no ponto médio é o limite, né? Eu posso tomar o limite quando r tende a zero. Então, esses termos a quarta e em diante, todos eles vão dar zero, né? No limite, nesse limite aqui. Então, eu obtenho esse resultado, né? Também ele coincide com o resultado anterior. Se você pegar aqui para a minha esfera, para D igual a 1, nós tínhamos esse resultado quando você aplicava o limite, 2 vezes esse limite, olha. Aqui também nós temos 2 vezes esse limite, tá? Então, quando a minha função f de s foi igual a o valor médio da minha função em s, o valor médio da minha função em b, né, na minha esfera e na minha bola, quando esses valores médios forem igual ao valor da função no ponto médio, e aí, o que isso implica? Esse numerador dá zero, logo o meu Laplaciano dá nulo, né? O Laplaciano da minha função dá zero, tá? Eu posso representar o Laplaciano por delta ou por o delta virado ao contrário ao quadrado. Então, o operador de Laplace da minha função é igual a zero. Então, significa dizer que essa é a interpretação, né, do meu Laplaciano. Quando o valor da minha função, o valor médio da minha função foi igual ao valor da função no ponto médio, e aí quando você toma esse limite, é exatamente isso, né, que significa
dizer que a minha função ela satisfaz a equação de Laplace, né? O Laplaciano é nulo e, por consequência, a minha função é uma função do tipo harmônica, tá? O que é bem interessante, né? Então, o Laplaciano ele aparece em muitas situações físicas, né? Na física, na matemática. E lá em física matemática ele também surge, né? No contexto de funções analíticas, né? Lá no plano complexo, ok? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.